Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, com o nosso bate-papo do dia, hoje falando sobre azia. Cerca de 10% dos adultos sofrem de azia quase todos os dias e 35% a 40% apresentam ocasionalmente. Esse sintoma, a azia, é o sintoma mais característico do fluxo do suco gástrico para o esôfago. A sensação de azia ou queimação costuma surgir nas 2 primeiras horas depois da refeição. E hoje nós estamos recebendo a gastroenterologista Norma Jatobá. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Bom dia, Nádia, bom dia, telespectador. Bom, como eu falei, é mais comum do que parece realmente, doutora? Essa sensação de queimação, a azia. Primeiro, para a gente começar o nosso bate-papo do dia, a gente precisa explicar para o nosso telespectador o que significa azia. O que é, doutora? Azia é uma sensação de queimação que o paciente refere normalmente na parte inferior do tórax, podendo se estender até a orofaringe, E isso normalmente é provocado pelo refluxo do conteúdo gastrodenal, para o esôfago, O ácido, o estômago está preparado para receber o ácido, para produzir e receber o ácido. O esôfago não, Então isso pode ocorrer de forma ocasional ou frequente ou constante, Que aí já a constância já levaria, a frequência, a doença que a gente chama doença do refluxo. A maioria das pessoas tem episódios ocasionais, tem uma outra vez, dependendo do que come, ou do hábito alimentar, Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito desses alimentos, que digamos assim, que ajudam a acelerar esse processo da queimação e da azia. Agora, doutora, explica pra gente uma situação. Se eu tenho azia ocasionalmente, uma vez na semana, como quando eu como determinado alimento, isso quer dizer que ela pode virar frequente, que ela vai ficar frequente ou não? Depende, você tem que observar o que você está comendo que seja ofensivo, E se você observar que determinado alimento, e daqui a pouco a gente vai falar, está causando azia, você tem que retirar. A primeira medida é retirar a causa. Então, retirar esse alimento ou suplemento que está sendo utilizado. Agora, como nós podemos identificar o refluxo gástrico? A azia é um dos sintomas que a gente chama pirose retroesternal. Se você tem isso de forma ocasional, não significa que você tenha doença. Se isso passa a ser frequente, a ponto de comprometer, seu estilo de vida e o seu cotidiano, isso aí você já vai tentar observar se você tem o refluxo, porque já é uma forma mais frequente, mais constante, que já incapacita o paciente para as atividades do dia a dia. Agora vamos entender um pouco a respeito dos alimentos, doutora. Eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa no ar, número 2, que fala sobre esses alimentos. Alimentos e bebidas que podem provocar azia. Nosso primeiro tópico fala sobre o álcool. O que a gente pode falar sobre o álcool, doutora? O álcool, além dele causar uma lesão na mucosa do estômago e aumentar a produção do ácido, o que facilitaria também o refluxo, ele também causa o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, como os demais alimentos, que facilitaria o refluxo, E o pH do estômago é muito ácido, o do esôfago não, Então, o chá, o álcool, o cigarro, os alimentos gordurosos, uma alimentação copiosa, volumosa, alguns molhos, molho de tomate, ketchup, alguns tipos de chás, o chá preto, o chá mate, eles poderiam causar esse mesmo relaxamento no esfíncter do esôfago, facilitando que o conteúdo do gastroduodenal refluísse para o esôfago, causando azia. Como a gente vê, a pimenta também pode. Algumas pessoas sim, outras não, e depende também da quantidade, O chocolate, o café, agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 3, que vai falar mais sobre esses assuntos. Como nós falamos, alguns molhos
ajudam nessa questão da queimação, realmente. O ketchup, a mostarda, aí vem o vinagre, ou até mesmo, no meu caso, o vinagrete, cebolas, suco de laranja, refrigerantes e molho de tomate. Doutora, a gente estava falando a respeito do pH do esôfago e do pH do estômago, que são diferenciados, na verdade. O que isso significa? O pH do estômago é ácido, o do esôfago já é alcalino. Tá? O pH do estômago tem que ser ácido para que ele produza o ácido, para que ele comece a fazer a digestão junto com as enzimas para poder fazer o processo digestivo. Né? E o que acontece? Quando esse ácido reflui para o esôfago, que não é preparado para receber um pH assim, acontece com que irrita. Né? E esse refluxo constante pode levar, né, alguns efeitos, como ulcerações, erosões, causar estenose de esôfago, sangramento, isso se já tiver crônico junto com a doença do refluxo. Doutora, tem uma pergunta de um telespectador que não se identificou, que ele diz assim: quando eu tomo açaí sem leite, eu não fico com azia, mas quando eu tomo com leite, eu fico com azia, essa sensação de queimação. O que a gente pode falar para essa pessoa? O leite, ao contrário do que se pensa antigamente, quando a pessoa tinha azia, se pedia, toma um leite gelado, né? O leite, principalmente o integral, é extremamente gorduroso. Além do mais, ele tem muito cálcio. E o cálcio é um estimulador da produção de ácido. Então, realmente pode acontecer. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esse leite, tá, doutora? Nós vamos para um breve intervalo e você de casa, aproveite esse momento para interagir com a nossa produção. Mande sua pergunta ao vivo para o número 92, código de Manaus, 98111 4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.